programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, mais uma semana começando e mais uma vez entrando na sua casa com um tema interessante, importante e mais uma vez tentando de alguma forma levar a promoção à saúde. Pensando nisso, a gente traz um tema hoje que é muito interessante e particularmente diferente, que é a questão da mente dos bebês. Para falar sobre o assunto, eu recebo o psiquiatra, que é membro da Sociedade Catarinense de Psiquiatria e também brasileira, Dr. Rodrigo Rosa Silveira. Doutor, muito obrigada, por aceitar o convite, por estar aqui conosco, para compartilhar os seus conhecimentos com quem está em casa. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriela, é uma grande alegria estar aqui e como é o próprio título, tema do programa, promoção de saúde, promover saúde é algo muito importante, sem dúvida nenhuma. Na primeira infância é o momento onde isso gera resultados mais expressivos e permanentes. Então, doutor, para quem está em casa entender, o que a psiquiatria tem a ver com essa questão da mente dos bebês? Então, eu trabalho com psiquiatria já há alguns anos. Lá estava em Porto Alegre, muita coisa a respeito de estudos a respeito da psicanálise. Então, quando a gente atende um paciente, a gente tenta entender a história dele, qual foi a história que levou ele àquele momento atual de sofrimento. Ou, às vezes, são coisas como ansiedade, mas o que levou ele para a consulta? Além da história da pessoa, é muito importante a gente entender as questões genéticas. Então, quando a gente recebe um paciente adulto no consultório, a gente está vendo a ponta de um iceberg, de um grande iceberg, onde por baixo da água está toda uma história de vida, uma história genética que culminou naquela situação que está acontecendo naquele momento. Então, a mente dos bebês é um momento onde a gente está nas profundezas desse iceberg, onde a gente pode ter acesso e conhecimento de como as coisas estão acontecendo e se desenvolvendo. Então, a gente tem nesse momento um grande acúmulo de conhecimentos psicológicos a respeito da mente do bebê, a mente dos adultos, de como isso acontece, seja de um ponto de vista cognitivista, ou psicanalítico, behaviorista, vários pontos de vista, a gente tem um grande acúmulo de informação. E a gente vive um feliz momento das neurociências, onde a gente está podendo, como nunca, aprofundar o entendimento do que acontece na cabeça dos pequenos. E com isso a gente tem um monte de novidades importantes a gente distribuir para a população. Só para quem está em casa entender, até para mim que ficou uma dúvida. Porque a gente sabe que o adulto ele se expressa, O doutor vai perguntando e o adulto vai dizendo, não está bem aqui, eu não estou dormindo, não estou conseguindo me relacionar. Mas e com a criança, de que forma? Porque a criança, eu sei que é muito lúdico, A gente tem que trabalhar com histórias, com personagens. Mas e como é que o senhor consegue, ajudar as crianças nessa parte de psiquiatria? Isso é uma pergunta ótima e porque traz à tona uma grande importância, inclusive de a gente trazer para os próprios colegas médicos. Desde antes do primeiro ano de idade, a gente já consegue entender muito o que está acontecendo na cabecinha da criança, na maneira com que ela responde ao olhar da mãe, na maneira com que ela chora, na maneira com que ela brinca. A questão do olhar, certamente, é a primeira grande importância de a gente ver como a criança está se comunicando. Então, desde muito cedo, a gente sabe, a clínica nos mostra isso, as neurociências também estão comprovando muito das teorias psicanalíticas de que nos primeiros meses de vida a gente forma toda a nossa grande impressão de mundo que vai refletir para o resto da nossa vida. Por exemplo, o apego. O apego acontece até os 6 meses de idade, é a maneira com que a criança se vincula à mãe ou ao cuidador principal. A maneira com que ela se apega à mãe, se vai ser de forma segura, se vai ser de forma insegura, vai refletir
no resto da vida dessa criança, como é que ela vai se relacionar com as pessoas. Então, a gente poder distribuir informação, distribuir ideias que favoreçam as mães a fazerem um bom apego com seus filhos, vai fazer com que a gente promova saúde mental e saúde de forma global lá na frente. Então, as crianças seriam uma forma mais de observação mesmo. Quando vai na consulta, o senhor observa? Não. Quando a gente faz, por exemplo, o momento pós-parto é um momento muito comum de haver depressão. Por vários motivos, sejam eles hormonais, sejam eles sociais, na relação a toda a dinâmica com que é ser mãe, que não é uma tarefa fácil e sem dúvida e sem dúvida é a tarefa mais importante que a gente tem enquanto seres humanos, sem dúvida, é a maternidade, né? Então, quando a gente acolhe uma mãe, quando a gente trata uma mãe que está deprimida, quando a gente distribui informações como aleitamento materno até os 6 meses de idade, quando a gente ajuda os pais a fazer com que o bebezinho esteja dormindo melhor, quando a gente então faz uma série de medidas que vão ajudar essa criança a ter uma qualidade melhor de vida nos primeiros anos, a gente está não só observando, mas a gente está de fato promovendo saúde. Certo, doutor. Nós já vamos, Nós vamos agora para um breve intervalo, nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto tão interessante que é a mente dos bebês e eu convido você para não sair daí, a gente já volta.